Hoje a gente vai falar de como funciona a magia do Ho'oponopono. Vocês sabem que o Ho'oponopono nada mais é do que uma ferramenta de limpeza. Mas será que ele funciona mesmo? Funciona sim, mas não porque seja mágico, e sim porque você é a magia que aciona o mecanismo de limpeza. Eu já expliquei aqui no vídeo anterior, que eu falo sobre o Ho'oponopono, que quando a gente fala as 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, a gente realmente está falando com a nossa essência divina, nosso eu superior, nosso eu sou, nossa centelha divina. Então, estamos falando com nós mesmos. As pessoas têm muita dificuldade em aceitar que elas têm o poder de mudar a própria realidade. Por isso que quando alguém diz que quem atua dentro de você é uma divindade ou que existe uma magia, logo a pessoa pensa que é uma entidade externa e não interna. Porque existe uma tendência que foi firmada por séculos de propaganda enganosa sobre a nossa verdadeira vida. Geração após geração viveu acreditando numa mentira. E essa mentira é de que a gente precisa de redenção, porque somos pecadores. Lembra que eu já falei tudo isso aqui, né, em vídeos anteriores? Por isso, as pessoas nunca entenderam o próprio poder, as próprias capacidades. E veja bem, quando eu falo isso, eu não estou de forma alguma questionando Deus ou nenhuma outra divindade. Mas como a gente já sabe, nós somos imagem e semelhança do Criador. E sempre que a gente precisa, a gente deve sim recorrer à ajuda deles, através das preces que partem do nosso coração. Muitas pessoas já sabem disso, mas mesmo assim é bem difícil soltar as amarras. Por isso, tudo toma um aspecto muito mais complicado. A crença na incapacidade, a vergonha de tentar, de inovar, de vencer os obstáculos. E é aí que entram as ferramentas de limpeza, e uma delas é o Ho'oponopono. Provavelmente vocês já sabem que a palavra Ho'oponopono significa corrigir um erro. A palavra literal em havaiano significa isso, corrigir um erro. Então a gente parte daí para um raciocínio lógico. Que erro? Qual é o erro que a gente quer corrigir quando aplica a técnica das 4 frases? Então vamos imaginar o seguinte: você faz o Ho'oponopono para conseguir comprar uma casa, um carro, uma promoção, ou para passar no concurso, para mudar de emprego, para ter um salário melhor e tal. Qual é exatamente o erro que você quer corrigir aqui? Qual é esse erro? O erro é ter um carro velho, uma casa alugada e não ter o emprego idealizado? Isso tudo por si só não é erro nenhum. Você continua tendo a casa, carro, um emprego, apenas não é aquilo que você gostaria que fosse, né? Do jeito que você gostaria. Então o erro não está nas coisas que você quer mudar. Está em você. Mas também não é aquele erro que as pessoas divulgam por aí, falando que se a lei da atração não deu certo, é porque você não fez o certo. Não, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, qual que é esse erro? É que você condicionou o seu subconsciente a acreditar que nada dessas coisas não é para você. Que você não merece nada disso. Outra coisa também é que quando você acredita que quem vai te proporcionar essa limpeza e quem vai trazer para você tudo isso que você quer é uma divindade externa, você condiciona também o seu subconsciente a acreditar que essa divindade externa é a mesma que está julgando os seus atos. Então você acaba pensando o seguinte: poxa, eu quero aquela promoção, mas será que eu vou dar conta? Será que eu estou agindo certo aqui no meu ambiente de trabalho? Os sentimentos que eu tenho, será que estão me proporcionando o merecimento disso? Ou a semana passada eu xinguei aquele cara no trânsito, então deve ser por isso que eu não consigo um carro novo.
Quer dizer, nas entrelinhas, o que você está dizendo é: tenho medo de mudar. Então, isso traz a sensação do não merecimento, porque também é uma crença enraizada por milênios no condicionamento religioso que todos nós tivemos. Então, o Ho'oponopono, de forma mágica, realmente faz essa limpeza em cada um de nós, porque a magia está em cada um de nós. E que magia é essa, afinal de contas? É a nossa autorização para que a nossa centelha divina, que é a divindade que vai fazer a limpeza, né? Então a gente dá autorização para nossa centelha divina libere esse condicionamento milenar do não merecimento, esse condicionamento interno que a gente tem, que é milenar, porque veio de séculos, milênios, aliás, né? Geração após geração, da questão do não merecimento. Quando a gente comete algum erro, a gente se autopune, a gente acredita que não tem merecimento de receber todas as coisas que a gente quer, que a gente precisa, que a gente deseja, que estão já no universo, que já existem no universo. Então isso é um condicionamento interno que nós temos, arraigado, né, enraizado dentro de nós, por séculos, por gerações, por milênios, né? Se a gente pensar em vida sucessiva, se a gente pensar em questões de formação religiosa, de cultura, né, das sociedades, enfim, de tudo que a gente aprendeu que foi passado, né, em gerações após gerações. Agora, respondendo qual é o erro, finalmente, né, da gente ter, da questão, né, na verdade, da casa, do carro, do emprego. O erro maior está em acreditar que você depende de uma autorização externa e você não depende dessa autorização externa para conseguir tudo que você quer. As divindades externas, então Deus, Jesus, Maria, os mestres ascensos, nossos mentores, Buda, Ganesha. Veja bem, gente, eu acredito em todos eles, eu tenho fé em todos eles, eu tenho a representação deles aqui junto comigo. E sim, eles atuam em nós, na nossa vida, mas através de quê? Da nossa essência, da nossa centelha divina. Com todos esses séculos de crença atuando no inconsciente coletivo, a nossa centelha acabou ficando bloqueada, como se existisse camadas de uma crosta escura, evitando que a nossa luz saia, bloqueando a nossa própria luz. E é aí que a mágica do Ho'oponopono acontece. Quando a gente repete as 4 palavras, as 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, nós estamos corrigindo um erro, nós estamos limpando as memórias, que são as crenças depositadas aqui na nossa centelha, são as crenças antigas do inconsciente coletivo. Então tudo aquilo que ficou ali, na verdade, vamos fazer assim, como se fosse uma camada escura, né, que bloqueia aqui a nossa centelha. Então a gente limpa toda essa camada escura que estava aqui, essa camada sem luz, e a nossa luz vai aflorar. A gente vai entrar em contato com a nossa centelha. A gente vai conseguir ouvir a nossa centelha. A gente vai tirar essa crença antiga, essas crenças inconscientes que ficaram depositadas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, por vidas sucessivas, por gerações sucessivas. A repetição contínua, mesmo que automática, mesmo que você não use japamala, nenhuma outra ferramenta de auxílio, ela vai liberando essa luz interior e vai fazendo a limpeza. Por que que ela consegue isso? Porque você passou a acreditar que isso está acontecendo. Você passou a acreditar que essa limpeza está sendo realizada, que a sua luz está sendo liberada. E é a sua própria divindade, a sua própria luz, né, da sua própria divindade, da sua própria centelha, que vai fazer toda essa mágica acontecer. E isso é a verdadeira magia do Ho'oponopono. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar aqui o seu like no vídeo. Se tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!